Olá pessoal, sou o Carlos Eduardo, sou instrutor técnico na área de metal mecânica e na aula de hoje iremos abordar a leitura do paquímetro e polegada fracionária. É algo bem importante no nosso mundo da metal mecânica. Sempre nos deparamos com essa situação de estar pegando peças de maneiras em geral para fazer uma mensuração, uma medida em polegada fracionária. Nessa aula de hoje, retirei algumas imagens dos simuladores do professor Stefanelli, algo que nos ajuda bastante no dia a dia em sala de aula para podermos trabalhar com nossos alunos. Vamos iniciar. Vamos começar com a maneira mais simples de medir em polegada fracionária. Primeiro, algo bem básico que vocês têm que saber é que o paquímetro ele é composto por escala fixa e escala móvel. Aqui na polegada, dentro da escala fixa, eu tenho 16 divisões, onde cada divisão vale 1/16. Eu tenho aqui embaixo, de maneira ampliada, para que vocês entendam melhor. Se vocês observarem, aqui o primeiro traço ele equivale a 1/16. O segundo traço seria 2/16, mas aqui ele já coloca de maneira simplificada. 2/16, a partir do momento que eu simplifico, vai ser para mim 1/8. E assim sucessivamente. Então, dentro de uma polegada, na escala fixa, eu tenho 16 divisões. Cada divisão equivalendo 1/16. Então, para medir em polegada fracionária, a primeira coisa que eu tenho que olhar é o zero do nônio. Eu tenho que acompanhar aquele traço e saber qual traço que ele vai coincidir. Aqui eu deixei em negrito o tracinho do nônio para ficar mais claro e mais objetivo para vocês aí de casa. Se vocês observar, esse meu tracinho aqui do nônio, ele ficou coincidindo com o terceiro traço da escala fixa. Aqui embaixo escala fixa, em cima o nônio ou escala móvel. Como ele coincidiu no terceiro traço, a gente olha aqui embaixo, o meu terceiro traço equivale a 3/16 avos de polegada. Quando isso acontece, quando o traço do nônio ele coincide perfeitamente com o traço da escala fixa, então ele já vai dar de cara o valor que a gente precisa. No caso aqui eu tenho 3/16 avos de polegada. Então essa medida que foi aberta no paquímetro, essa medida linear, é 3/16 avos de polegada. Só para recapitular, de 0 a 1 polegada eu tenho 16 traços, onde cada traço equivale a 1/16. Eu ainda não estou abordando o nônio, porque isso mais na frente a gente vai ver que existem dimensões que a gente vai medir, que vai precisar da soma do valor da escala fixa com o valor da escala móvel. Então vamos a outro exemplo. Aqui eu tenho um segundo exemplo que a gente ainda vai continuar com a coincidência diretamente do zero do nônio. Se você observar, ele abriu bem mais aqui, então é uma dimensão maior. Eu tenho aqui o meu tracinho do zero do nônio. O nônio é aqui essa escala móvel que contém 8 divisões. Então, primeira coisa que a gente faz, olhar o tracinho do nônio e ver qual traço ele coincidiu na escala fixa. Se você observar aqui, ele andou 15 traços. Ele coincidiu no 15º traço até próximo de chegar a 1 polegada. Se a gente dar uma olhada, baixar um pouco aqui e olhar esse 15º traço aqui, que é o penúltimo traço antes de chegar no traço de 1 polegada, você vai observar uma fração que é 15/16 avos de polegada. Aí você pode até perguntar, 15/16 e o próximo traço, por que 1 polegada? Se a gente for seguir essa sequência, vocês vão ver que se eu colocasse 16/16, se eu fizer essa divisão vai dar 1. Então 16 por 16 daria 1.
Então, por isso que esse traço maior é 1 polegada. Então, na escala fixa, isso que a gente está trabalhando nesse tipo de paquímetro, na escala fixa eu tenho 16 divisões. Cada divisão equivale a 1/16. No nônio, 8 divisões. Tá? Essas são as formas mais simples de fazer essa mensuração, essa dimensão em polegada fracionária. Vamos ver outro exemplo. Esse exemplo aqui já é um exemplo diferente, porque aqui, se você observar, o traço do nônio ele não coincide perfeitamente com nenhum dos traços da escala fixa. Observem aqui, ó, o traço do nônio ele não coincide perfeitamente com nenhum dos traços da escala fixa. Então, como a gente vai fazer essa medida? Então, primeiro passo, nós iremos olhar quantos traços o zero do nônio passou. Segundo, a gente vai ver qual foi o traço coincidente entre a escala fixa e a escala móvel, onde vai prevalecer o valor da escala móvel. E depois a gente vai fazer a soma dessas duas frações. Primeiro vamos ver aqui em cima. Se vocês observarem, eu tenho aqui o nônio ele destrinchado, vendo quanto equivale cada divisão. Para esse tipo de paquímetro, eu tenho o nônio com 128, cada tracinho valendo 1/128 avos de polegada. Primeiro tracinho 1/128, segundo tracinho 2/128, que simplificando dá 1/64 avos de polegada. O próximo 3/128 e assim vai até aqui 7/128 avos de polegada. Ou seja, no nônio eu tenho 8 divisões. Na escala fixa, 16 divisões. Na escala fixa, cada traço vale 1/16. No nônio vale 1/128. Então vamos a essa dimensão aí. Primeira coisa que a gente tem que observar é quantos traços o zero do nônio ele passou dos traços da escala fixa. Se você observar o tracinho do nônio aqui, ó, ele ultrapassou 3 traços da escala fixa. Então a gente já vem para cá, ó, 3. Se vocês observar, tem o número 8 ele circulado. Esse 8 a gente vai tratar como uma constante. Então sempre você vai pegar o valor da escala fixa, quantos traços passou, vai multiplicar sempre por 8. O resultado, você vai somar qual foi o traço do nônio que coincidiu com algum dos traços da escala fixa. Se você observar, o quarto traço aqui, ó, ele coincidiu perfeitamente com um traço da escala fixa. Então, o valor que a gente vai colocar é o valor do nônio. Como é o 4, então a gente tem aqui, ó, primeiro, passou quantos traços? 3. O 8 para nós é uma constante. 3 vezes 8, 24. A gente vai somar com o valor que coincidiu do nônio. Então, vai dar o quê? 3 vezes 8, 24. 24 mais 4, que é o valor do nônio, vai dar 28. Aí, todas as vezes, você joga o valor do denominador 128 embaixo. Se eu tenho 28, aí eu coloco 128 embaixo. Aí, como aqui, ó, esse valor, essa fração, ela pode simplificar, então você vai simplificar até o máximo que der. Então, 28, 128, simplificado por 4, por exemplo, 28 por 4 vai dar 7. 128 por 4 vai dar 32. Então, o valor dessa dimensão aqui é 7,32 avos de polegada. Tá? Vamos fazer uma breve revisão. Primeira coisa que você faz, verifica quantos traços o zero do nônio ultrapassou da escala fixa. Depois você multiplica essa quantidade de traços por 8. Esse 8 sempre vai existir, que vai ser uma constante para nós. 3 vezes 8, 24. Vou somar qual foi o valor do nônio que coincidiu. No caso aqui foi o 4. Então, 3 vezes 8, 24. Mais 4, 28. Jogo 128 no denominador. Se dá para simplificar, simplifica. Se não, já é o resultado de nossa dimensão. Vamos a outro exemplo. No caso aqui, eu tenho aqui, ó,
observando aqui, ó, o traço do nônio, ele ultrapassou aqui, ó, se vocês observarem, 7 traços da escala fixa. 7 traços da escala fixa. E o valor do nônio que coincidiu foi o segundo traço, então é o 2. Então, usando o mesmo método do que a gente usou anteriormente, você vai pegar 7, que foi a quantidade de traços que o zero do nônio passou da escala fixa, vai multiplicar por 8, que é a nossa constante, que vai dar um valor de 56, somo com o valor do nônio, que foi 2, foi o segundo traço que coincidiu, então dando um valor, um total de 58, jogo o 128 no denominador. Essa fração aqui a gente vê que dá para simplificar, a gente simplifica por 2, totalizando 29,64 avos de polegada. É muito simples. Primeiro passo, só revisando, verifica quantos traços o zero do nônio passou da escala fixa. Depois, pega a quantidade de traços, multiplica por 8. O valor, o resultado, você soma qual foi o valor do nônio que coincidiu. Depois você joga o 128 no denominador. Se dá para simplificar, simplifica. Se não, terminou a nossa dimensão. Vamos a outro exemplo. Outro exemplo aqui, ó. Se você observar, vamos ver quantos traços o zero do nônio passou. Ó, ele passou aqui, ó, 8 traços e coincidiu no 7º traço do nônio. Então vamos por partes. Se ele ultrapassou 8 traços da escala fixa, então 8 vezes 8, que é o valor de 64. Só um momento aqui. Saiu aqui um pouco, mas a gente conserta. 8 vezes 8, 64. O valor que coincidiu foi o 7. 64 com 7 vai dar o quê? 71. Jogo o 128 no denominador, então eu já tenho o meu resultado final. 71, 128 avos de polegada. Vamos repetir esse. Ó, verifico quantos traços o zero do nônio passou da escala fixa. A gente observou que passou 8 traços aqui, ó. 8 traços. 8 para a gente ter uma constante, então 8 vezes 8, que é 64. E aqui, ó, coincidiu no 7º traço, 64 mais 7, totalizando 71. Jogo 128 no denominador, então a gente já tem essa dimensão. Vamos para outro exemplo. Vamos lá. Vamos ver aqui quantos traços o zero do nônio passou. Vamos contar. Eu tenho 8, 9, 10 traços. Aqui está o tracinho do nônio. Ele ultrapassou 10 traços da escala fixa. Então, vamos pegar 10 vezes 8 é igual a 80. E coincidiu aqui, ó, no 5º traço, ou 5. Então, 80 mais 5, 85. Coloco o 128 no denominador e aí a gente finaliza essa dimensão. Vamos só fazer uma breve revisão. Primeira coisa que se faz, verifica quantos traços o zero do nônio ultrapassou da escala fixa. A escala fixa contém 16 divisões, escala móvel 8 divisões. No caso aqui, ultrapassou 10 traços. Aí a gente vai pegar a quantidade de traços, multiplicar por nossa constante, que é 8. No caso aqui, 10 vezes 8 vai dar 80. E a gente observa que coincidiu no 5º traço. Então, vai ser o 5. 80 mais 5, 85. Coloca o 128 no denominador e a gente finaliza essa dimensão. Aqui a gente encerra essa aula de hoje. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Em breve
estaremos com um novo vídeo aí, com outras aulas, para poder cada vez mais buscar conhecimento aí. Então, até